Olá, me chamo João Vitor Castelo e vou apresentar aqui o meu trabalho 2 de comportamento mecânico sobre os critérios de falha estático. Basicamente, os critérios de falha são utilizados para determinar se uma peça, uma estrutura vai ou não estar na região segura. Né? Caso ela não esteja, nós precisamos mexer na geometria ou no material para que ela se torne uma peça segura sob a sua tensão de trabalho. Né? Esses critérios de falha eles levam em consideração principalmente o tipo de material, né? Se é um material dúctil ou se é um material frágil, né? Como a gente pode ver aqui, os critérios dependem intimamente disso. O critério da energia de distorção, ele basicamente leva em consideração a energia de deformação e o carregamento hidrostático, né? Basicamente, o carregamento hidrostático é uma distribuição uniforme de carregamento sobre a estrutura e a energia de deformação é a energia absorvida pelo material a uma dada deformação. Com esses conceitos, a gente consegue definir a energia de distorção e com ela a gente define a tensão equivalente de von Mises, que é uma tensão normal que pode ser substituída pelo estado de tensão de todas as outras tensões juntas. Ela vai gerar a mesma energia de distorção. Pelo fato de ser uma tensão normal, a gente pode comparar com o limite de escoamento à tração e definir o coeficiente de segurança. Aqui a gente tem o local tridimensional de falha para a teoria da energia de distorção, né? Seria o envoltório de falha aqui. Tudo que tiver aqui dentro está seguro. O critério da tensão de cisalhamento máxima leva em consideração a tensão de cisalhamento como critério de falha, né? Que no caso ele diz o seguinte, que a tensão de cisalhamento máxima na estrutura tem que ser menor ou igual à tensão de cisalhamento máxima que o material suporta em um ensaio de tração. Que no caso, essa tensão máxima que ele suporta, né, é a metade do limite de escoamento em tração. Então, quando nós temos um estado triaxial de tensões, a gente vai pegar a tensão máxima, a tensão mínima, pegar a diferença entre elas e dividir por 2. Isso a gente consegue determinar a nossa tensão máxima nesse estado tridimensional de tensões, né? Ou então, simplesmente, para definir a falha, a gente pode utilizar a diferença sendo maior ou igual que o limite de escoamento, né? Se isso acontecer, a gente considera falha. E basicamente, para a gente encontrar o nosso limite, o nosso coeficiente de segurança é dividir o limite de escoamento pela essa diferença de tensões, né? E aqui nós temos o diagrama que representa esse critério de falha, né? E vale ressaltar que ele é um critério de falha mais conservador do que o de von Mises. E o critério da tensão normal máxima, ele não é muito recomendado para materiais dúcteis, na verdade ele não é recomendado, e para materiais frágeis ele é recomendado para o primeiro e terceiro quadrante, como a gente vai ver mais na frente. E basicamente o que ele fala para a gente? Que se algumas das tensões principais excederem o limite de resistência à tração ou limite de resistência à compressão, é considerado falha. Tanto que o coeficiente de segurança é basicamente dividir uma tensão de tração, o limite de resistência à tração pela tensão de tração e aqui do lado da mesma forma, só que para compressão. E aqui a gente pode perceber que nós temos um retângulo, né? No caso de materiais não uniformes é um retângulo, no caso de material não material uniforme a gente vai ter um quadrado centralizado aqui, certo? E aqui a gente pode perceber porque que no terceiro quadrante e no primeiro ele é recomendado e no segundo e no quarto não. Justamente porque tem muita parte dessa área aqui que está do lado de fora da tensão, da teoria da tensão de cisalhamento máximo, né, que é uma teoria bastante conservadora e ela já é considerada correta, né? E no caso do critério de falha de Coulomb-Moore, nós vamos precisar levar em consideração a diferença de material uniforme, que é aquele que tem a resistência à tração igual à compressão, do material não uniforme, que tem a resistência à tração diferente à resistência à compressão. Sabendo disso, e fazendo as considerações de distribuição de estado de tensão triaxial, e considerando uma das tensões nulas, a gente consegue definir esse critério por meio desse diagrama, né? Qualquer ponto fora dessa região é considerado falha, e aqui a gente tem o coeficiente de segurança sendo calculado dependendo apenas das tensões principais e dos limites de resistência à tração e compressão. E aqui a gente pode ver que ela é muito aplicada para materiais frágeis, né? E o critério de Moore modificado ele é aplicado basicamente para primeiro e quarto quadrante,
sendo essa expressão aqui usada para as regiões de A e B para calcular o coeficiente de segurança, e essa expressão usada para calcular o coeficiente de segurança aqui na região C, né? A gente pode perceber, observando essa figura aqui, que ela segue, né, o critério de mal modificado, segue a teoria da tensão normal para o material uniforme, só que quando chega nesse ponto aqui, ela desce em linha reta. Mesma coisa aqui, né? Então daí a gente já consegue perceber a diferença, né, dessa teoria. E ela é mais aplicada. E basicamente é isso, né? É uma teoria que ela é recomendada para materiais frágeis não uniformes sob carregamento estático. E o que a gente pode concluir da pesquisa é que os materiais influenciam no critério de falha, né, na seleção do critério de falha, e o estado de tensão também. É isso. Obrigado.